de Jesus. Tudo certo? Eu estou sem, né? Enfim. Irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês no livro de Daniel, no capítulo 6. O texto sagrado 6:1 do livro de Daniel. Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Canto dos Cânticos, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. O texto sagrado diz assim: Dario decidiu construir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Os quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino da Babilônia, o império. Então, os presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto para, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado à lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus, a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus, a qualquer homem, a não ser o Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum.
E não deixou, aliás, trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao aproximar-se da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Oremos ao Senhor. Feche seus olhinhos. Oremos a Deus. Pai Santo, muito obrigado, Jesus, por estarmos na tua presença e pela tua palavra, que ela é magnificente, Senhor. Nós ficamos perplexos porque a palavra que o Senhor disse àquela mulher samaritana, que se ela bebesse a água que você tem para dar de beber aos homens, ela nunca mais teria sede. Como de verdade não teve, como nós também hoje que aceitamos a Cristo, não temos sede mais porque o Senhor nos preenche em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, fala aos nossos corações e te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor trabalhe de uma maneira poderosa na mente dos teus filhos, trazendo a porção da tua palavra para nos alimentar nessa noite. Pois assim juntos oramos ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar nessa noite sobre a mordomia cristã sob pressão. Como ser crente sob pressão. Então, o objetivo dessa mensagem aqui é que a mordomia cristã sob pressão, ela deixa de ser uma boa gestão para ter uma força testemunhal. Não é? Você deixa de fazer essa boa gestão da sua vida para testemunhar. Você esquece de tudo, literalmente tudo, para se concentrar em jejum, em oração, em busca de Deus. Você vai mesmo toda a sua força buscar o Senhor. Então, no terceiro ano aqui do rei Jeoaquim, em Jerusalém, né, rei de Judá, no ano 605, Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram levados cativos junto com uma porção de pessoas. 9 anos depois, no ano 597, mais uma vez, Nabucodonosor faz uma invasão em Jerusalém e leva mais uma leva de judeus para a Babilônia. E 11 anos depois, no ano 586, ali, mais uma vez, Nabucodonosor faz a sua última invasão ali, leva tudo e deixa Israel, aliás, Jerusalém, no chão, literalmente no chão, pobre de Mavé. Então, nesse contexto aqui, irmãos, que nós estamos, isso no dia 11 de outubro de 539, Dario invade, tá? Para libertar o povo de Deus de uma maneira bem interessante. É aqueles prisioneiros que estavam prisioneiros, mas que seriam libertos em seguida. Então Deus levanta Dario no ano 539, dia 11 de outubro, ali de madrugada, quando Belsazar, o filho de Nabucodonosor, chamado de Dambotino, ele farrando com as prostitutas e a farra muito grande do reino, muitos poderosos, ali mais de 1000 homens poderosos da época, de vários impérios próximos, estavam todos lá, e do reino também, os governadores das províncias, todo mundo estava lá, muita farra, muita prostituição, muita depravação, e ele achou pouco aquilo e foi pegar nas coisas sagradas de Deus, não é? Ele achou pouco, disse: não, eu não quero beber nessas taças, eu não quero beber vinho, cachaça mesmo, né, na linguagem popular hoje, nas taças lá do povo de Jerusalém. Interessante que eles não pegavam despojos de outro lugar, mas de Jerusalém, do povo de Deus, pega. É justamente essa parte reflexiva que a gente precisa entender. Como o povo de Deus é perseguido. Como você dizer que é cristão, como aborrece as pessoas. As outras organizações do mundo não têm essa preocupação, mas se for cristão, tem. Então, irmãos, naquela noite, quando Belsazar
afundado nos seus desejos e prazeres da vida, aí de repente aparece, escrito na parede lá, uma palavra Mene, Mene, Tekel, Farsim. Então, é aquilo que ele ficou desesperado com aquilo, a cachaça passou na hora, né? E ele ficou desesperado e encontrou mais uma vez Daniel. E buscou Daniel para ajudá-lo. Daniel decifrou, dizendo que ele foi pesado, medido e julgado naquela noite. E foi morto por Ciro. Não é? Porque Deus faz dessa maneira, é a maneira que Ele faz, e nós precisamos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então, nesse período aí, Deus começa a usar Dario para libertar o povo, que em seguida Ele liberta o povo. No ano, entre o ano 539 e 530, antes de Cristo, o povo voltou, mas Daniel ficou. Daniel ficou mais com um grupo de pessoas. Então, irmãos, aproximadamente aqui nesse período, Daniel estava com 80 a 85 anos. Daniel estava com essa idade, entre 80 e 85 anos, e era um dos governantes, presidentes daquele lugar, junto com mais 120 governadores, e ali prefeitos das províncias do império, que era e foi o maior império que houve sobre a face da terra. Então, o capítulo 6 de Daniel aqui é um exemplo mais vibrante de mordomia no Antigo Testamento, para nós que somos cristãos, aprendermos a ser mordomo. Então, muitas vezes falamos apenas do milagre da cova dos leões, mas a matriz ou a raiz disso tudo, não é que a ênfase muitas vezes é dado ao milagre da cova. Mas nós precisamos entender que a raiz não está no milagre, porque Deus faz milagre com qualquer pessoa. Basta Ele querer. Pessoas que merecem, que não merecem, Deus livra e protege. Amém? Então, o que é que vai acontecer aqui? O que é que nós percebemos aqui? Que, na realidade, esse livramento tem a ver com a vida de Daniel. A vida disciplinada de Daniel, a sua fidelidade, o seu tempo dedicado a Deus e a sua influência. Como a vida dele influenciava? Então, o milagre da cova foi uma situação. Deus poderia não salvá-lo. Enfim, como ser ou viver a mordomia sob pressão? Porque de repente a sua vida pode estar numa boa, em paz, tranquilo. Mas de repente outro está passando uma dificuldade grande aí, não sei. Não é? Então aqui a gente vai identificar nesse texto que a gente leu, tá? Alguns pontos principais para compreendermos esse conceito de mordomia sob pressão. Para que, se você não passou ainda uma pressão na sua vida, se você vier a passar, você possa já, por aqui, já estar preparado, ouvindo essa mensagem. Então a primeira mordomia aqui é a excelência profissional de Daniel. É a primeira matriz para entender o milagre da cova. Porque Deus libertou ele ali da cova. Então, Daniel não era apenas um homem de oração. Ele não era apenas um homem de oração. Ele era um administrador excepcional. Ele era o cara. Daniel, ele superou todos os homens poderosos da época. Você sabe o que é isso? Ah, foi só Daniel? Não, José também foi esse homem. Salomão também foi um dos maiores reis que Israel teve. Um homem com a habilidade de lidar com todas as outras nações. Mas falhou quando ele entendeu que tinha que ter outras mulheres na vida dele, né? Olha, o cara, uma mulher, a gente tem visto ontem, na palestra de ontem, né? Para casais. E eu senti a falta de muitos casais na igreja, viu? Não tinha metade disso aqui que está hoje, né? Eu acredito, e quero estar errado, mas eu acredito que a maioria dos casais tem medo da palavra de Deus, de ouvir como é que está a sua vida conjugal. Eu acredito que é isso. E muitos casais têm medo de ouvir a palavra de Deus hoje, não é? Por isso que resistem essas palestras para casais, porque ontem a gente tinha que encher uma bexiga, não é? Aí cada pergunta que era feita tinha que soprar a bexiga. Se o marido não atendia às vontades da esposa. E se o esposo não atendia à vontade da esposa, ele que enchia. Aí, graças a Deus, que Solange trabalhou muito ontem e ficou em casa. Porque na quinta pergunta, a bola ia explodir, que todo mundo ia voar daqui de dentro. Não é? Com as nossas lutas, né, minha filha? Então, Daniel, ele brilhou no governo de Nabucodonosor, brilhou no segundo imperador da Babilônia, que é Nabonidus, que é Belsazar, esse que
estava lá tocando nas coisas sagradas de Deus e criticando as coisas sagradas de Deus, achou que poderia profanar, não é? E aí, ele também no ano de Ciro foi um excelente. Olha, no ano 539 ali ele estava de maneira excelente. Em Cambises, também no ano 530, no outro imperador do Medo-Persa, ali estava Daniel brilhando. As pessoas tinham necessidade de mantê-lo no poder, administrando, porque o cara era show de bola. Era um excelente profissional. Esmerdes também, outro imperador que durou só apenas um ano no império, morreu, foi assassinado. E Dario, por último, Dario I, que é justamente Assuero, no período da história de Esté. Nesse período, Esté estava vivendo um problemão dentro desse mesmo império, e também Daniel. Agora, Daniel tinha 80 anos a 85 anos, o cara já velho. E tem que passar por uma luta dessa de perseguição, pressão violenta, porque a gente vai ficando velho, a gente quer paz, né? A gente vai ficando velho, até para... Por favor, tem que esperar o vento soprar para ele virar assim, ó. Capitão Ulisses, prazer revê-lo, viu? Então, queridos, nós precisamos olhar para esse brilho profissional dele. Observe que não é só porque ele era um homem de oração, mas também ele brilhava na sua vida profissional. E a gente sabe que tem crente profissional que é pior do que Satanás, profissionalmente. Mentiroso, mata o pai todo dia para não ir para trabalhar, não é? Mata a mãe para não ir trabalhar. Aí quando ele mata a mãe pela segunda vez, aí o cara vai dizer assim, desculpe, mas tem tudo a ver. Ele vai dizer assim, você pode ter muito pai, mas mãe você só tem uma. Você matou duas? Como é isso? Atestados falsos, não é? Vai com direito a buscar, por exemplo, o dinheiro, como é o nome dos benefícios da Previdência Social, Bolsa Família, quando não precisa, na realidade é preguiçoso ou preguiçosa. Vai atrás desses dinheiros, sabe? Em vez de olhar para o céu e dizer, eu confio num Deus que vai abrir as portas e vai me abençoar. Porque como é que tem crente que tem dinheiro e a esposa vai buscar plano, como é que se diz? Benefício na Previdência. Aí esse quer orar e quer que Deus responda. Não responde, pô, não responde. Eu vou sair por aqui hoje, viu? Se vocês não me verem na igreja, eu vou sair por aqui. Não é? Mas nem pense, meu filho, que às vezes você tem, mas a minha, não é? O governo dá, o governo dá para quem não tem, para quem é pobre de Jó. Mas você tem um salário. Eu não digo nem se o cara ganha pouquinha coisa, sabe? Que às vezes não tem um contrato de um salário mínimo, essas coisas todas, ganha, vive fazendo um serviço aqui, outro serviço ali. Tem o direito, é um direito, tá certo. Mas às vezes, como é que uma pessoa, vamos partir para um lado mais ruim. O marido ganha bem, tem condição de sustentar e orienta a esposa. Ele crente, e orienta a esposa a ir buscar dinheiro no governo. É uma consciência errada, irmãos. É uma consciência errada. Se você passa por aí, você trabalha, sua mulher trabalha e você ainda dá um jeito lá, porque a tua amiguinha disse, eu consigo. É Satanás, é boca do capiroto, do cão do inferno, dali, usando ali para complicar a sua vida. Se você faz isso, irmão, tenha coragem, viu, amanhã, ir lá no PSF. Não. No CRAS. E dizer que você está tomando o dinheiro do governo. Não é justo isso. Se você, na sua cabeça, você pensa que isso é certo, pois saiba que está errado. Ou está errada, viu? Você tem que ser excelente, porque se você for procurado, como essas pessoas investigaram, vamos investigar. Se investigar, vai chamar você a atenção, como tem pessoas que estão devolvendo o dinheiro ao governo por
comportamentos dessa ordem. Quando eu trabalhava na Unimed, muitas pessoas tiveram que devolver dinheiro ao governo por terem usado o dinheiro de maneira ilícita. Tá bom? Então, a Bíblia diz que, capítulo 6, versículo 3, vai dizer: sobre todo o reino, o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. E aí cria um problema sério, né? Porque esses outros governadores que tinham o mesmo salário, ganhavam a mesma coisa, tinham a mesma posição, mas eram invejosos. É invejoso. E o invejoso, irmão, é aquele que não se alegra com a felicidade do irmão. Se você vive uma vida espiritual com Deus, de oração e tudo, e você não consegue se alegrar com o sucesso de outro, então você tem um problema grave, que é inveja. Inveja é quando a pessoa conta: menino, olha, arrumei um emprego, né? Aí você morre. Que é isso? Aí, Deus do céu, ouve a minha oração. Era bom que o Senhor botasse uma trombeta. Não! Eu não respondo. O texto diz: porque havia nele, em Daniel, um espírito excelente. Esse espírito aqui é com letra minúscula. Não é o espírito de Deus que estava nele. Não, agora eu sou poderoso, e fazia tudo. Não, era ele. O espírito de Daniel era brilhante. Ele era uma pessoa fantástica na sua forma de trabalhar. Não é? Ele estava à disposição de tudo. E a gente sabe o bom profissional e o péssimo profissional, não é? Por exemplo, o carnaval aí, se for para o retiro, para botar atestado falso, nem faça isso, porque vai ser um problema lá. A gente vai ficar igual a Acã, querendo... Sim? Exato. E o cuidado de Josué, desesperado: rapaz, por que a gente está aqui passando essa luta? Por que a gente está passando essa luta? Então, ele se destaca entre os demais, era o mais competente que os outros, porque o cara se dedicava, ele estudava, ele começava, ele pensava, ele começava e ele terminava. Era um cara que não parava, não é? Mas também a gente tem que ter cuidado para não ser exclusivo para isso, trabalhar demais e esquecer de Deus. Perceba que ele trabalhava demais, mas Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Porque as pessoas começam a trabalhar, arrumam um emprego, aí abandonam o reino. Uma situação complicada a vida espiritual dessa pessoa, né? Então a gente vai aprender aqui nesse texto, outra verdade, que é a integridade absoluta. Então seus inimigos invejosos tentaram encontrar corrupção e negligência no seu trabalho. Não é na sua vida espiritual, é no seu trabalho. Para dizer: olha, esse cara não merece ser governador sobre todos nós, de maneira que merece um da gente, um de nós. Estamos no reino de César, é por isso, né? Mas não acharam, diz o texto, que não acharam erro nem culpa. Né? Ninguém podia acusá-lo de ter feito algo errado. Olha só, perfeito. Qual é a lição que a gente toma para a gente? É que a mordomia cristã exige que sejamos os melhores profissionais possíveis. Daí, quando eu digo assim: invista na vida do seu filho, para seu filho ser o melhor aluno. Seu filho tem que ser cabeça. Aí você compra um carro poderoso e não paga um curso de inglês para seu filho. Não melhora a qualidade de estudo dele, você tendo condições. Pelo amor de Deus, bote para descer mesmo, porque senão seu filho vai ficar frustrado. Vê você comprando um avião e ele pede uma caixa de lápis para pintar e você não dá. Esse período agora é o período que mais você chora. Ai, meu Deus, que livro caro. Vá fazer um livro. Vá fazer o livro que esses autores fazem. Vá fazer, para você ver se é fácil. Vá construir um livro. Eu tenho livros em casa que tem quase 6.000 páginas. Vá fazer um desses. Então, irmãos, a gente tem que, às vezes, saber como vai pensar, como vai falar. Porque às vezes a gente fala coisas como essa, que é o futuro. Você tem que se alegrar com seu filho. Vamos lá, meu filho. Aí, escolha aí. Não, esse lápis está caro. Ele está caro demais. Mas esse aqui, pai, amanhã pode comprar. Tá bom, pai. Você precisa estar nessa relação com seu filho. Então, queridos, essa é a lição. Na nossa ética de trabalho, deve ser tão limpa, que a única forma que as pessoas possam nos atacar é exclusivamente na nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto aqui é a mordomia do tempo e da oração, né? A rotina de Daniel aqui não era ditada pelas crises,
Não é? Perceba, não era pelas crises. Eu só vou orar agora porque eu estou numa crise. Não, Daniel não nos ensina isso, de maneira alguma, mas pela disciplina espiritual dele. Era comum aquilo. Tem pessoa que lê a Bíblia hoje, passa 10 anos para ler. Vem para um culto de oração, passa 40 anos para vir para o outro. É assim. Como é que uma pessoa dessa quer ser fiel a Deus? Fiel a Deus. Por isso que a comparação é a cruz. A comparação é a cruz, porque é como a gente cantou aqui. Ninguém nunca vai poder compreender o preço que foi pago da cruz. Então, queridos, a rotina de Daniel aqui foi de uma maneira disciplinar. A vida espiritual dele era uma vida disciplinar. Orar 3 vezes ao dia, como diz o capítulo 6, versículo 10. Era seu costume. Seu costume. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Aí tem pessoas que dizem, mas quer orar 3 vezes ao dia. Não é? Aí Paulo vai e aumenta. E nós devemos orar o dia todo. Davi vai dizer que você deve passar o dia todo. Se você está consciente, você tem que estar pensando na palavra de Deus. Davi, tipo, estou pensando na palavra, abrir os olhos, está pensando na palavra de Deus. Senhor, aqui, chega aqui, abençoa a minha vida. Então, qual é a prioridade aqui de Daniel? Presta atenção, o que é prioridade. Então, a prioridade de Daniel aqui, ele não encaixava Deus na sua agenda. A prioridade dele não era encaixar Deus aqui. Vou para a praia, vou para o cinema, vou para o shopping, vou não sei para onde, vou trabalhar, vou assobiar, vou chupar cana, vou não sei para onde. Aí depois, Deus. Você encaixa Deus na sua agenda. É diferente. Daniel, ele se encaixava na agenda de Deus. É diferente, doutor. Você, eu vou para a igreja quando eu quero. Faça isso, faça. Vá-se embora fazer isso na sua vida. Aplique essa ação comportamental na sua vida. Vem para a igreja quando você quiser. Aí você vai dizer, vá cair na cova dos leões. Vá para a cova dos leões, ver se o leão não vai lhe comer todinho. E vai fazer mais assim, manda outro, Jeová. Não é? Então você encaixa Deus na sua agenda. Eu faço minha agenda, depois eu boto Deus. Esse domingo eu não vou não. Não vai por quê? Não vai por quê? Eu estou gripado. Vai fora. Bota uma máscara. Bota uma toalha. E venha em nome de Jesus Cristo. Porque aqui está tudo poluído de vírus aqui dentro. Está todo mundo respirando aqui dentro. Está cheio de vírus, de bactéria voando pelo centro. Mas o sangue de Jesus, aleluia, nos protege de todo o mal. Ou você não acha que esse ar aqui está contaminado? Principalmente quando a gente começa a cantar. Uau, 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 todo mundo abrindo a boca. É bactéria com força no ar. Meu irmão. É ou não? E aqui, qual é outro ponto nessa mordomia cristã sob pressão? Que a gente vive, né? Então, em meio à crise, você tem que ser grato a Deus. Olha só. No meio da luta, da pressão, da lágrima de sangue que está descendo, do desespero, que você olha para um lado e para outro e você não vê socorro. Igual a Davi, Senhor, eu vou para onde? Onde vem o socorro? Eu estou sendo atacado de todo lado. O meu filho está batendo na porta para me matar. Se eu for abrir a porta do Absalão, ele me mata. Senhor, eu não posso fazer nada. Aí ele olha para o céu e diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que dá a solução para a sua vida e para a minha. Então o texto diz que Daniel orava e dava graças a Deus. Daniel abriu as janelas e ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor. Isso vai ser dito lá na frente por Paulo, né? 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer justamente isso. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É dar graças porque morreu alguém da sua família, porque seu filho morreu, porque sua filha morreu.
porque o seu marido morreu, porque a sua mãe morreu, porque você perdeu o emprego, porque tem uma doença terrível na sua vida. Chegou uma notícia que tem alguém com uma doença terrível, irreversível. Esse momento da pressão, sabe, que você procura um lado e o outro, não vem socorro nenhum. É coisa pequena não, é coisa grande que acontece com você, que você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue se concentrar mais, porque é o tempo todinho aquilo na sua frente assim, aquela angústia, aquele buraco, aquele vazio. Você come, não altera em nada, você bebe água, não altera em nada, você fica do mesmo jeito. Então a mordomia na mente envolve manter a gratidão, mesmo quando as circunstâncias são devastadoras, são desfavoráveis para você. Existe um mecanismo dado por Deus, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma capacidade, não é, do seu sistema nervoso, que vai lhe dar condições de adaptar-se a qualquer luta que você estiver passando. A maior dor da sua vida, é que você olha assim, as lágrimas descendo, Deus, por quê? Por que, Senhor, isso na minha vida? Por que essa dor? E o Deus Todo-Poderoso, Ele vai lhe dar capacidade de adaptar-se a essa dor. E esse vazio da angústia, que não é pecado, essa angústia aí não é pecado. Por isso Deus morreu por essa angústia. Ele crucificou essa angústia na cruz. A angústia dos nossos sofrimentos por causa deles estão crucificadas na cruz, há 2000 anos atrás. É a capacidade que nós temos dessa funcionalidade cerebral, desse sistema que Deus nos dá, irmão, de nos adaptar. De que maneira? Deus, me ajude, e o Senhor vai restaurando a nossa vida. E a gente consegue agora viver com essa dor, com essa perda, com essa dificuldade. O capítulo 6 de Daniel aqui vai nos ensinar a observarmos a fidelidade de um líder se comporta quando o custo da obediência é a própria vida. Aqui não está se falando de uma pessoa que você, fulano morreu. Eita, foi mesmo, mãe. Meu amigão, minha amiga, rapaz, a gente veio junto, morreu. É diferente de você, Vivinha da Silva, ser sentenciado à morte. Pensa aí com cuidado, se fosse você sentenciado à morte. Eu oro todo dia, eu peço a Deus, Senhor, eu vejo cada cena nos dias de hoje, sabe? Você está assim, o cara, não sei o que lá, passa a chave do carro, você vai brigar, o cara, pá, mata você, fica agonizando lá e morre. Vai dirigindo, que um cara bêbado, bate no seu carro, mata todo mundo. E você ainda vivo, mas você não, né? Pessoa lá do Gabriel, agonizando. E o que é que uma pessoa dessa está pensando na hora que ela está consciente ainda que vai morrer? No meio da estrada não tem ninguém para lhe socorrer. Mas Deus manda os anjos do asfalto, né? Quantos anjos do asfalto? Chega a gente de repente, né? Chega a gente de repente. Então, queridos, a pressão não mudou, preste atenção, aprenda. A pressão que Daniel estava vivendo não mudou o seu comportamento. Não alterou ele. Ele sabia disso? Sabia. Ele estava lá na hora da assinatura. A conspiração ele não estava por dentro não, ele soube depois. Agora, na hora desse edito aqui, ele estava lá. Daniel sabia disso. Aí ele disse, o rei assinou. Quando ele soube que o rei assinou, ele foi o quê? Foi para casa. Subiu, ele morava no primeiro andar, um cara cheio da poiva, né? Primeiro andar, naquela época tem um primeiro andar, não é? E aí ele abriu as janelas que direcionavam para a região de Jerusalém e começou a falar com Deus. E o que ele falou com Deus, a gente só vai saber quando a gente estiver com Daniel no céu. Amém? Quantos creem aqui? Aleluia. Daniel, o que foi que... Não vai resolver mais nada, né? Mas a gente vai saber.
Talvez quando ele disser assim, olha, eu pedi a Deus isso, aí você vai dizer que você não é famoso como Daniel, né? Não está aqui, mas você vai dizer lá, ei Daniel, teve muitos períodos da minha vida que eu fiz essa mesma oração que você. Aleluia. Louvado seja Deus, não é? Então, o caráter dele não mudou, não é? Não mudou. Daniel apenas revelou a solidez que ele já praticava no seu secreto. No seu secreto. Então, irmãos, Darrell Robinson, no seu livro Vida Total da Igreja, ele vai dizer que os cristãos não têm propriedade alguma sobre o que é igreja. Olha só, um americano, ele ama o Brasil. Em 2003 ele faz esse livro, não é? Ele ama o Brasil, ele adora pregar no Brasil, porque o povo brasileiro é extraordinário, né? O povo brasileiro tudo dele é dos outros, e, enfim, não tem problema, os americanos gostam demais, amam brasileiros. Então, mas ele vai dizer isso, que o povo de Deus, não é aqui no Brasil, não é no mundo todo, eles não têm propriedade do que é a igreja, irmão. Não tem, de maneira nenhuma. Então nós precisamos saber o que é a igreja, precisa dedicar-se. Eu não tenho que estar consultando A, B e C para eu vir à igreja, não. Eu que tomo a iniciativa de vir. Aí é só vir para a igreja, não, é de servir a Deus, me envolver. Vitor fica falando, olha, vem. Gente, quantas pessoas chegaram ali para ajudar? Tem um monte de gente aí trabalhando. E você? Você está envolvido em quê no reino? Não é aqui na igreja, não. Aqui não é só na igreja, não. É em qualquer lugar. Você está envolvido em quê? Você serve a Deus de que maneira? Então, irmãos, o outro ponto aqui, nessa vida, nessa matriz que vai repercutir no milagre da cova, é a fé versus o medo. A fé versus o medo. Então, quando o decreto real proibiu as petições a qualquer Deus, Daniel, sobre a pressão, ele foi adaptar-se. E ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor. Ele não deixou sua fé abalar-se. Não é? Talvez se você conversasse com Daniel, ele estava aqui tranquilo. Na hora que foram jogar ele na cova, ele foi tranquilo. Vamos buscar Daniel, ele veio. Isso não é conto de fadas, não. Isso é uma verdade. Mas tem muitas pessoas que quando está sob pressão, aí não vem à igreja. Se tem alguém doente, não vem à igreja, sabe? Aí, me dá um nó, passa não sei quanto tempo justificando, sabe? Para Deus não vale, não serve. Aí os irmãos, realmente fulano está preocupado, está passando uma luta. Mas saiba você que isso aí, diante dessa testemunha que é Daniel, lembra que o autor dos Hebreus fala do capítulo 11, são as testemunhas? Daniel é um desses. Daniel está olhando para você aqui, ó. Assim, né? De maneira simbólica. Quando a gente chegar no céu, estiver de frente com Daniel, você vai ver Daniel lá. E agora, vai dizer o quê? Das suas negligências aqui espirituais. Então, a gente precisa saber o que é a igreja. Vou para a igreja, vou ouvir a palavra, como eu fico bem. Eu vou para a palavra, que palavra boa, que bem. Sim, mas e a contrapartida? Olha, irmãos, eu tenho um problema comigo. Talvez seja grave demais, que eu não consigo dizer não para o reino. Eu não consigo dizer não para o reino. Em nenhuma área da minha vida eu consigo dizer não para o reino. Agora eu aprendi, porque eu sempre estava ao lado dos meus pastores. Essas palavras que quando eu via meu pastor pregando me incomodava. Eu dizia, Senhor, me tira desse marasmo, né? Me tira desse ponto estático. Eu não quero. No meu espírito a leitura é de servir, mas na hora da prática eu sou impedido pelo meu orgulho, pela minha vergonha, pela minha timidez, por achar que eu sou o pior dos homens, que eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso, só quem tem é fulano, só quem tem é fulana. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, tira isso da minha vida. Então, irmãos, Daniel ele poderia ter orado em silêncio, não poderia não? Eita, esse negócio vai me pegar aqui, ó. Então ele, uma boa, quando todo mundo fosse dormir, ele fechava as janelas, não era? Ali no, eu ia lá como dizia minha avó, no aparelho, ia lá no aparelho, e Senhor, né? Eu estou aqui no 1 e no 2,
Mas o Senhor me ouve em todos os lugares. O Senhor diz onde eu tenho que invocar, o Senhor vai me responder? Ele poderia não ficar em silêncio aqui, diante do rei, e aqui, ó, Senhor, tenha misericórdia de mim, os que fizeram contra mim, Deus, me cobre, me protege, dá ordem aos teus anjos poderosos, me livra disso aqui. Calado assim, ó. Mas ele não fez isso. Ele fez questão de, na hora certa, ir lá, subir no primeiro andar, abrir a janela para o mundo todo ver como era costume dele. O nome disso é testemunho. Testemunho. E uma vez eu vi o pastor Tomás José de Aguiamangu, meu pastor querido, que eu amo demais, de coração. Ele uma vez pregando num domingo, ele disse assim, que as tuas palavras, né, o teu testemunho, aliás, troveja mais alto do que as tuas palavras. E fala uma coisa e vive outra, não é? Silêncio. Eu amo pregar dessa maneira. Né? Eu entendo que é a melhor maneira é a gente ouvir a palavra do que sair gritando, pulando. Eu acredito que quem está pulando, gritando, não quer ouvir a palavra, não. Fica inventando, né? Histórias espirituais justificativas para fugir da palavra. Então a prioridade aqui é o tempo. O tempo. A prioridade aqui é o tempo. O seu tempo. Como é que está o seu tempo? Ele é dedicado a Deus? Ou você trabalha... o senhor sabe que eu estou trabalhando o dia todo. Aí você não pode parar? Mas se der uma dor de dente em você, você para. Ou não? Dor de dente, você é capaz de morder a linha do trem. De dor. Você é capaz de, sabe, muita coisa com a dor de dente. Não negociar o inegociável. A prioridade do tempo e do testemunho de Daniel. Daniel, irmãos, ele entendia que o seu tempo com Deus, presta atenção. Presta atenção. Daniel entendia, tá, que na sua relação com Deus, com o seu tempo e o seu testemunho, não dependia do Estado. O Estado. Por exemplo, se o Estado brasileiro, que é laico, que não é nada de laico, não é? Se decretar uma lei como na Rússia e outros países, não é, da janela 1040 ali da Ásia, proibir a gente pregar o evangelho aqui, como é que vai ser? Você não vai vir mais? Vai se justificar nisso? Não posso ir mais não. Eu vou morrer? Se eu for e me pegarem, vão me matar, e você vai ou não vai? Então aqui ele não pertencia ao Estado, ele estava lá, mas ele não pertencia ao Estado, ou seja, o Estado não dominava a sua relação com Deus. Não. Pode criar a lei que for, ele fez questão de abrir a janela, na hora certa, o pessoal foi lá e viram, investigaram, olha, está vendo? Ele poderia ter feito no silêncio, mas ele fez questão de mostrar a sua fé vencendo o medo, sabe? O Senhor Jesus, ele tratou da ansiedade, ele diz, olha, não vivam ansiosos por coisa alguma, né? E aí, mas o que aconteceu no capítulo 3, versículo 10, foi o primeiro sentimento que veio ao mundo, esse sentimento é que escraviza as pessoas. Por favor, Gênesis 3:10 vai mostrar o primeiro sentimento que Satanás geneticamente colocou na vida de Adão. Gênesis 3:10. O que é que diz? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive o quê? Medo. O primeiro sentimento que entrou no mundo foi o medo. Você está com medo hoje? Você tem medo de quê? Ou está com medo de quê? Então, negociar o inegociável.
Você não pode negociar a sua fé. A pressão revela quem é o verdadeiro cristão nessa hora da pressão, não é? A pressão, a luta que você passa vai revelar para você mesmo e para os outros quem é o verdadeiro dono de você. Quem é o verdadeiro dono de você? É você ou é Deus? É você ou é Deus? Então Deus era o proprietário. Daniel era apenas o administrador. Senhor, o Senhor morreu, estou nas tuas mãos. Por isso que Paulo se baseia, né? Que ele se considera como morto. Não faz, a minha vida não tenho nela por preciosa. Paulo foi decapitado. Paulo não foi liberto. Paulo não foi liberto. Não foi. Daniel foi. Mas Paulo não. Paulo foi decapitado. E ao lado dele, eles estavam na mesma prisão. Pedro e Paulo na mesma prisão em Roma. A prisão Mamertina em Roma. E aí o que acontece? Paulo, imagina você botar a cabeça numa guilhotina. Imagina aí você e o cara com um machado do tamanho do mundo e vai apartar a sua cabeça do seu corpo. E você ter consciência. Rapaz, é para enlouquecer. É para você enlouquecer. E Paulo morreu. Paulo foi decapitado. Então Deus é Deus, Ele é o Senhor. A única possibilidade que nós temos, o único recurso que nós temos aqui é a oração. É dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vou te servir. E se porventura vir um momento de pressão na sua vida, que você fale com Ele. Então a aplicação à vida aqui disso tudo, né? Na pressão do ambiente onde você trabalha, na escola, na universidade, onde você estiver, na rua, na igreja, a nossa maior defesa é a mordomia impecável das nossas responsabilidades técnicas, financeiras, intelectuais, espirituais, é o que vai brilhar. Você que vai brilhar com a sua vida lá dentro, quem você é. E o terceiro ponto aqui, caminhando para o final, é a mordomia do silêncio e da confiança. Então, um aspecto fascinante aqui é que Daniel não gasta energia nenhuma defendendo a sua vida com os conspiradores junto ao rei. Não, rei, o senhor sabe que eu fui um cara maravilhoso, olha quantos reinos para trás, eu trabalhei bem. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Ele é próximo ao rei. Você vê que quando o rei soube, ele foi o quê? Jejuar. Ele aprendeu isso com quem? Depois ele decretou, disseram o Deus que tem poder de salvar. Quem disse isso foi Dario. Foi Dario. Ele disse isso por quê? Porque Daniel testemunhava para ele. Ele disse, agora eu vou bater pino? Não, ele está aqui, ó. Vai buscar Daniel, ele foi. Daniel, você vai para a cova dos leões. Aí ele... Eu acho que Ciro olhou assim e disse, rapaz, não estou acreditando que eu estou vendo não. Esse cara não é daqui não. E nós não somos mesmo daqui. A nossa cidade está sendo preparada pelo Senhor no céu. É a Nova Jerusalém, onde todos nós iremos morar. Quantos creem que vão morar lá? Aleluia. É lá que a gente vai morar. Às vezes a gente tenta aqui, né? Dá o nosso jeitinho, né? O nosso jeitinho. Ajeita para cá, ajeita para lá. Olha, dá para ajeitar para mim aqui? Não. O recurso de Daniel era Deus. Se eu vou falar é com Deus. Eu não vou falar com ninguém. Eu não vou pedir a ninguém. Eu vou pedir a Ele. Se Ele der, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não der, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está teu servo, Senhor. Aqui está teu servo. E aí Daniel administrou sua angústia através da oração, aquele buraco. Tipos de tortura que tinha no Império Medo-Persa, viu? Tipos de tortura lá, para vocês sentirem na pele como era lá. Aliás, na pele não, na consciência. O escafismo era um tipo de punição que tinha no Império Medo-Persa. O que era o escafismo? Botava a pessoa melada de mel, amarrada entre um barco e outro. E os barcos, um puxando numa direção e outro lado. O cara aqui. E a outra, que o escafismo também, era um tronco de árvore, oco, com um buraco dos braços e aqui os pés.
E ele era aquele tronco ficava amarrado, a pessoa não poderia tirar os braços dali, os braços que estavam de fora estavam descobertos, e antes dele entrar ali, naquele tronco oco, eles botavam muito mel, e botava muito mel com leite. Ele bebia muito mel com leite, bebia muito, aí quando ele não aguentava mais, botava ele dentro daquele tronco oco de uma árvore, com os buracos para ele botar os braços, como se fosse uma roupa, e os pés descobertos, e ali ele dentro do toco. E os braços do lado de fora melados de mel, o rosto, a cabeça toda de mel e os pés todos melados de mel. O que acontecia? Vinha um monte de insetos e começavam a pousar. E ali eles soltavam suas lavas. Ele começava a ter disenteria. Ele começava a defecar dentro daquele toco. E os insetos vinham e colocavam lá suas lavas. Essas lavas entravam pelo ânus, pelo reto dele, e estragava ele por dentro. Ele passava, a vítima, homem ou mulher, passava 17 dias até morrer. Eles amavam matar pessoas de maneira lenta. A segunda era o empalamento, era um tronco, como se fosse um caibro afiado, enfiava no reto dele e saía aqui de lado, aqui, ó. Empalava ele e botava na entrada da cidade. Ou aqui, atravessar direto, mas geralmente era aqui. Dario, esse aqui, Dario, amigo de Daniel, rei, foi o que mais empalou gente, foi ele. Ele adorava o empalamento em larga escala. A outra era a punição por cinzas. Botava botava a vítima, né, dentro de um espaço cheio de cinza, e tinha uns instrumentos dentro que balançava a cinza, muita cinza. Morria por asfixia. A outra, isso aqui por crimes religiosos, tá? A outra é o esfolamento, né? Retirada da pele, como Bartolomeu, um dos apóstolos, foi tirada a pele dele, todinha, Bartolomeu. Ele morreu assim, esfolado. A outra era a crucificação, né? E aí essa crucificação era diferente de Roma, porque Roma era uma cruz e depois era um X, depois foi uma cruz. Aqui não, era uma estaca somente, pregava o cara com as mãos lá para cima, os pés embaixo, cravava ele e deixava ele morrer lá. Ou numa árvore pregando, pronto, pregava ele numa árvore. O outro era o desmembramento, cortava aqui o nariz, cortava os membros, né? Parte da orelha, arrancava as orelhas. É tanto que quando você assiste um filme dos piratas, né? De vez em quando você assistindo um filme de pirata, vê o cara sem o nariz, né? Não vê o cara sem o nariz, quando ele olha assim, cara, tem um buracão aqui. Era esse tipo de punição. Ou cortava a orelha, ou cortava o braço. E aqui, a fornalha não acontecia aqui. Por quê? Lembra que era cinza? Porque eles eram adoradores, seguiam a filosofia de Zoroastro. Era o zoroastrismo, né? Então, o que acontece? E como eles adoravam o sol e o fogo, então para ele o fogo era puro, então não podia queimar ninguém. Já a Babilônia queimava, como Ananias, Azarias e Misael foram para a fornalha. Mas para eles aqui, o Medo-Persa, o fogo era santo, era sagrado. Então não podia queimar uma pessoa criminosa, porque o fogo ia se poluir e eles iam pecar contra os deuses. Por isso que não tinha fornalha. Aí vem a cova dos leões. Por que a cova dos leões? Porque desses crimes todos foi a cova dos leões. Por quê? Porque o leão representava o poder do rei. O leão representava a força do rei. E Daniel cometeu um crime contra o rei Medo-Persa. Por isso que eles pedem a cova do leão. Entenderam agora? A cova não era isso lindo que você vê. Chega ali na Bica, chega em Dois Irmãos lá em Pernambuco, tem lá o zoológico, chega leão lá embaixo, leão, ele, oi, leão, oi, fala com ele e tudo, né? Quando ele ruge lá dentro do zoológico, aquele negócio lindo. Era uma cova é um buraco um buraco grande, feito um silo, não é? Um buraco gigante, e ali os leões tudo lá dentro da escuridão, num buraco gigante, que eles faziam dentro da terra, estava uma pedra no buraco. Abrir, por isso que ele vai e sela, para ninguém mexer, ele
bota o anel na tinta e em cima da pedra, junto com os outros governadores, tudo sentindo prazer ali em acabar com a vida de Daniel. E as pressões sofridas hoje na vida. Primeiro, é a pressão digital e a infodemia, né? É excesso de tela. Hoje em dia, está acabando com a vida do ser humano, com a sua e a minha. Não diga amém não, pelo amor de Deus. É porque às vezes está falando, o próprio pregador diz amém, irmão, amém. Ele dá uma desgraça, diz amém, que conversa. Isso aqui é um perigo. O desemprego hoje, a sociedade do cansaço. Nós estamos vivendo hoje a sociedade do cansaço. É todo mundo cansado. É todo mundo, ai meu Deus do céu, não é fácil. Mora em Tibiri, trabalhar em uma pessoa, trabalhar em Cabedelo. Alguém trabalha em Cabedelo aqui? Alguém? Cabedelo. Aonde, São Pedro? Você trabalha lá, o seu filho trabalha em Cabedelo. Cabedelo. Jacumã, olha só. Eduardo, cadê Eduardo? Jacumã, né, Eduardo? Mora em Jacumã e trabalha em João Pessoa, não é assim? Que luta. E vem para Tibiri, mas ainda bem que tem coração. Aleluia. Não é? Olha, o filósofo coreano, Byung-Chul Han, sul-coreano, ele diz que a gente saiu, a sociedade mundial, saiu da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. É todo mundo estudando, fazendo curso, assobiando, chupando cana. Tem que fazer teste, fazer não sei o que, estudando por cima mesmo para ser. Sociedade cansada. Não é? Competição violenta da sociedade hoje. Você vai, eu trabalhei no RH de uma grande empresa, quarta maior empresa do Nordeste, eu era do RH, analista de lá. E aí eu olhava assim, quando eu pegava os currículos que chegavam assim para trabalhar na parte de TI, viu? Era tudo as universidades. Cambridge, o pai cheio da pós. Cambridge, Oxford. Eu digo, meu Deus do céu. Né? O pessoal... Não vou citar nome de universidade para não dar problema. E eu digo, meu Deus, é um mundo competitivo. Cara, chega lá, falo 5 idiomas, 3 idiomas, falo inglês fluentemente. Diga aí. E a gente vê que as telas, viu? Você jovem que está aí nos campos profissionais, começa a dizer, por quê? Bota só PQ. Você, VC. Aí a palavra inconstitucionalissimamente, você não sabe escrever, aí bota qualquer coisa lá. Paralelepípedo, aí você bota pedra. Um pedaço de pedra. Aí vai se submeter às provas de empresas privadas ao zero. E aí, essa disciplina do desempenho que todo mundo tem que botar para quebrar hoje, para trazer o pão. Como eu vi Vinícius, cadê Vinícius? Eu vi Vinícius na feira, vi Sarinha ontem, né? Com o Guinho na feira, o Guinho já estava desfalecido na feira. Eu vi Vinícius suado, eu olhei para o bolso dele, ele estava com uma bermuda clara, chega, estava suja, esfolado o bolso, tanto tirar dinheiro para pagar. Já estava sujo, falei, não, hein? Sujo aqui, o bichinho só pagando. Eu, Vinícius. Aí ele me viu. Não é fácil trazer o pão para dentro da sua casa? E aí, irmãos, vem o burnout. O burnout é uma doença que você tem tudo, mas está insatisfeito. Você não consegue se controlar, você não consegue tomar decisões, não consegue sentir mais. Você não sabe o que é doce, o que é salgado mais. Você não sabe o que é prazer, não sabe o que é alegria, não sabe o que é nada. É um cansaço absurdo da vida. A questão sistêmica, cognitiva, o excesso de telas, focos emocional, existenciais, problemas existenciais. Sabe qual é o problema existencial? É a perspectiva do futuro, que o mundo de hoje está com medo do futuro. O ecossistema. Sabe, os pássaros morrendo, o oceano crescendo, os peixes desaparecendo, as aves desaparecendo, tudo, e você fica com esse medo.
existencial, chamado medo existencial, é o medo do futuro, chamado do ecossistema, que é o eco ansioso do futuro. E a parte socioeconômica e desigualdade. Quer um país mais problemático em desigualdade do que o Brasil? Uns com tantos e outros sem nada? Não é? E a corrupção comendo tudo por debaixo. Um país poderosíssimo. Eu não vou nem falar mais, que vocês já sabem. Então, uma frase aqui, para tudo isso. Nós não somos apenas, é uma frase de um autor desconhecido. Não somos, anota essa frase, não somos apenas o que fazemos, mas o que conseguimos suportar em um mundo que nunca desliga. Como é que a gente vai suportar isso? Então, irmãos, o resultado espiritual disso tudo, né? Ao ser retirado da cova dos leões, o texto diz que quando Dario chegou, ele disse, com medo, viu lá? Com medo, o texto disse, Daniel. Ele não falou assim, Daniel, meu amigão. Ele não falou assim, não. O medo. Ele disse, rapaz, não tem nada aí. Não tem nada aí dentro. Porque o leão comeu ele todo. Os leões estavam com fome há muito tempo. Então, irmãos, ele chegou lá com medo. Daniel, teu Deus te livrou. E ele ouviu. Viva o Rei eternamente. Aleluia. O meu Deus mandou um anjo para alimentar os leões. Aleluia. Então a mordomia da fé sob pressão produz milagres que a estratégia humana ela não consegue alcançar. Pelo caminho humano não consegue alcançar. Só consegue através de Deus, da sua vida com Deus, da sua relação, da sua devoção, da sua fidelidade, da sua vida pessoal com Deus. Você não pode pegar carona na fé de ninguém. Você não pode pegar carona na vida espiritual de ninguém. Você não pode. Tem que ser você. Você que tem que viver a vida da fé, do testemunho. É você que tem que ter experiência com Deus. É você abrir a boca e dizer, eu falei com Deus e Ele me respondeu. Deus respondeu para mim. Deus falou comigo. Então a conclusão dessa mensagem de hoje, irmãos, o propósito da pressão. Qual é o propósito da pressão? Por que o cristão passa pressão? Por que o ser humano passa pressão? Então Daniel no capítulo 6 ele nos ensina que Deus permite que os seus mordomos vivam isso. Passem pelas pressões da vida, seja ela qual for, para que a gente possa anunciar às nações a glória de Deus, para que a gente possa chegar junto das pessoas, como essa igreja faz, e falar que Jesus é a esperança da vida delas. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos e vamos adorar a Deus. Que a honra e a glória seja dele eternamente. Feche seus olhos. E eu quero dar essa oportunidade a você. Se alguém nessa noite que quer tomar essa decisão ao lado de Jesus Cristo, você possa identificar-se. Não que a sua mão, o Espírito Santo vai entrar pela sua mão, de maneira nenhuma. Mas se você quer entregar sua vida para Jesus de todo o seu coração, você diga, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está lutando dentro da sua vida, está distante de Deus, de todo o seu coração, meu filho, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Vem aqui na frente, venha. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. A igreja continua em oração. Venha para cá, meu filho, suba. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim, pastor, eu quero aceitar Jesus de todo o seu coração, meu filho. Você está arrependido dos seus pecados? Em nome de Jesus, vem aqui para frente. Há mais alguém? Vem aqui para frente. Há mais alguém? Oh, glória a Deus. Vem, Felipe.
Como é seu nome, meu filho? Alejandro, teu irmão de Felipe. Suba, meu filho. Meu filho. Aqui Davi, olha que nome lindo, né? Davi, Alejandro e Felipe. Alejandro é irmão de Felipe. Vem para cá, Felipe. Vamos ficar de pé, irmãos. Vem para cá, Moab. A casa de Moab é outro lugar de evangelização, né? Bateu, entrou na casa de Moab lá para fazer qualquer serviço de carro, lavagem, qualquer coisa. Aí o evangelho recebe na hora. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao nosso Senhor. Levanta as suas mãos. Levante suas mãos para a glória do Senhor. Santo Deus, obrigado, Deus, pela vida de Alejandro, pela vida de Davi. Que nessa noite Davi volta aos teus caminhos sagrados, Senhor. Enche ele com teu Espírito Santo, perdoa-lhe seus pecados. Ó Deus, e ajuda teu servo a nunca mais se desviar dos teus caminhos santos. E que mesmo diante das lutas que ele venha a passar, ele possa olhar para a vida de Daniel, Senhor. Ele possa se espelhar numa vida de fé, de coragem, de ousadia, de confiar em Deus que tudo pode. Enche ele com o teu Espírito Santo e dá ao teu servo mais uma vez a alegria da tua salvação, Senhor. E Alejandro, teu filho, Senhor, obrigado porque o teu Espírito Santo já preencheu ele, já encheu ele quando ele tomou a sua decisão, meu Deus. Escreve o nome de Alejandro no livro da vida, Senhor. E naquele grande dia, meu Deus, quando nós estivermos diante do Senhor, glória a Deus, que o Senhor abriu o livro da vida, o nosso nome vai estar lá, Senhor. O nome do teu servo Alejandro vai estar lá, porque o Senhor vai chamar pelo nome dele. Vai estar o nome dos teus filhos que aqui estão, Senhor. E nós vamos nos alegrar eternamente com o Senhor. E viveremos, Senhor, na terra prometida pelo Deus Todo-Poderoso, a Nova Jerusalém, Senhor, que não há choro, não há dor, não há tristeza, não há lágrimas. Ó Senhor do céu, aqui estão os teus filhos com as mãos erguidas, glorificando o teu nome, porque, ó Santo Espírito de Deus, o Senhor agiu com poder e autoridade nessa noite, salvando vidas nesse lugar e alimentando o teu povo com o pão sagrado, que é a tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá um retorno seguro, nos dá uma semana de paz. Deus, que cada pai que aqui está, que eles possam honrar sua casa, que as esposas possam honrar seu marido, possam honrar seus filhos, e a vida desse pai e dessa mãe seja para honrar seu lar, em primeiro lugar entregando a sua casa ao Senhor. E aquele pai solo, aquela mãe solo, Deus, da mesma maneira encha tua filha, teu filho de poder e autoridade, para que eles possam confiar no Deus que tudo pode. Abençoa seus lares, Senhor, abençoa seu trabalho, que os teus filhos que aqui estão possam brilhar do seu trabalho, serem zelosos com todo o material do ambiente de trabalho, com todo o material que pertence à empresa, que pertence ao Estado, que pertence ao governo federal, onde os teus filhos estiverem trabalhando, que eles sejam excelentes, assim como foi Daniel, teu servo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja com cada servo teu que está aqui nessa noite, e com teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Não saia sem apertar a mão do seu irmão. Fale pelo menos com um irmão, mas fale com eles. Deus abençoe.